Hoje, então, a gente entra numa fase do curso que, enfim, nos conecta diretamente ao Brasil atual, né? O Brasil contemporâneo. Claro que todo o período republicano, enfim, todo o período histórico tem algum tipo de conexão com o presente, mas a partir de hoje a gente entra em tópicos que estão diretamente ligados ao presente, posto que, inclusive, muitas pessoas que viveram aquela época ainda atuam, né? E a memória daquela época, ou seja, nos anos 60, 70, enfim, do regime militar, do processo de redemocratização e das crises republicanas desde então, ainda atuam diretamente no presente que vivemos, né? Então, é uma época sempre muito difícil para o historiador, porque, enfim, a disciplina foi criada partindo de um pressuposto epistemológico, que é o corte com o passado, né? Mas, obviamente, esse pressuposto ele tem que ser muito ponderado, porque o passado, mesmo mais longínquo, atua de alguma maneira no presente. Quando se trata da chamada história do tempo presente, que é o que a gente vai entrar agora, a partir de agora no curso, né? Essa conexão é muito mais forte, muito mais orgânica. Antes de entrarmos no processo histórico, vale dizer que o período que vamos estudar a partir de hoje, ou seja, o período que se inicia aí nos anos 60, né? Breve governo Jânio Quadros, né? Durou 7 meses, de janeiro a agosto de 1961, e depois o governo de João Goulart, né? Entre setembro de 61 e março de 64, quando houve o golpe de Estado, né? Então, esses dois períodos, esses dois governos envolvem, né, uma série de um momento muito rico na história brasileira, muito cheio de alternativas políticas, muito tenso também, não é? À medida que também o Brasil estava inserido naquilo que se conhece como Guerra Fria, né? E que tem uma dimensão que vai além do choque entre as duas superpotências, não é? Estados Unidos e União Soviética e seus respectivos aliados diretos, mas também dentro daquela perspectiva que se entende hoje por Guerra Fria global, né? Países como o Brasil, por exemplo, tiveram algum tipo de protagonismo nesse momento, ainda que seja um protagonismo reativo, né, em relação aos grandes jogos geopolíticos da época. Então, esse período, anos 60, é um momento crítico da Guerra Fria aqui na América Latina, enfim, ou pelo menos dá início a um período crítico da Guerra Fria aqui na América Latina, né, e que, inclusive, vai ter desdobramentos até pelo menos meados dos anos 70. Podemos até arriscar uma certa periodização nesse sentido para pensar esse período da história brasileira, né? Periodização que, repito, vai além da história do Brasil, stricto sensu, envolve pelo menos a história da América, né? E que começa ali com a Revolução Cubana, né? 1959, 60, né? E se encerra, num certo sentido, com o golpe de Estado na Argentina em 1976. Então, esse período é um período marcado por grandes conflitos ideológicos, grandes alternativas em relação aos destinos das sociedades nacionais envolvidas, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e outros países da América do Sul e da América Latina, e também um período muito de forte atuação do governo norte-americano, não é? No sentido de derrubar governos eleitos e impor regimes que lhes eram mais favoráveis nesse jogo da Guerra Fria, né? Então, o Brasil, nesse início dos anos 60, ele tem que ser pensado nesse contexto, né? No momento em que a Guerra Fria está se tornando quente na América do Sul, né? Na América Latina, na América do Sul também, e esse processo político brasileiro, né, comecinho dos anos 60, eu entendo como uma batalha da Guerra Fria, né? Além de, obviamente, né, envolver processos históricos internos da sociedade brasileira, ok? Então é nessa dupla perspectiva que a gente tem que pensar esse período. Esse período envolve dois personagens, né, bastante
polêmicos, né? Dois personagens políticos bastante polêmicos, Jânio Quadros, por um lado, né? E João Goulart, né? Os dois presidentes, né? Um que ocupou por pouquíssimo tempo a presidência, Jânio Quadros, mas que foi um fenômeno político dos anos 50 e parte dos comecinho dos anos 60, e o outro, João Goulart, que também foi experimentou uma vertiginosa carreira política aí entre final dos anos 40 e o golpe de 64. Né? Então, antes de entrar propriamente no processo histórico, eu queria destacar que, de todo modo, esses dois personagens, sempre lembrando que o estudo de personagens individuais na história deve ser entendido como dentro de uma perspectiva histórica, né, dentro de uma perspectiva mais articulada aos grandes processos políticos, às grandes famílias políticas, às linhagens ideológicas, às tendências intelectuais e ideológicas da época. Não é? Então, mesmo dentro dessa perspectiva, Jânio Quadros e João Goulart também, enfim, são personagens muito interessantes de serem pensados. Eu diria que, em relação ao João Goulart, já há uma biografia aí bastante adensada, além de alguns estudos biográficos, né? Às vezes mais favoráveis ou mais críticos, ou mais desfavoráveis em alguns casos, né? Mas há uma biografia que é bem alentada, escrita pelo professor Jorge Ferreira, da Universidade Federal Fluminense, né? Publicada em 2014, que mesmo resgatando a trajetória de João Goulart, aponta para algumas críticas, ele é muito bem fundamentada do ponto de vista documental, né, e alentada do ponto de vista informativo, e com foco na trajetória política dele, quer dizer, muito mais nisso do que na vida pessoal, que, enfim, não nos interessa tanto. Né? Uma biografia bastante focada na trajetória política. Se chama João Goulart, uma biografia. Né? Em relação ao Jânio Quadros, eu acho que ainda falta talvez uma biografia efetivamente distanciada ou crítica, não é? E que, enfim, ancorada em fontes primárias, né? Acho que talvez ainda enfim, seja um trabalho que ainda precisa ser feito do ponto de vista da trajetória política de Jânio Quadros. Há alguns estudos, né? Mas eu acho que o Jânio Quadros, ele talvez ainda mereça uma biografia política, um estudo de trajetória política, enfim, mais alentado. Aproveitando essa dica bibliográfica, eu lembro também que há uma biografia importante do Juscelino Kubitschek, né, escrita pelo Cláudio Bojunga, né, e que publicada, se não me engano, em 2002, e que também é interessante para quem quiser conhecer os detalhes da trajetória política de JK. Né. Então, enfim, em relação a esses dois personagens, né, antes também de entrarmos nos processos históricos, políticos mais coletivos, em relação a esses dois personagens, em relação a Jânio Quadros, vale lembrar que Jânio Quadros ele tem uma trajetória importante nos anos 40, dos anos 40 aos anos 60, basicamente calcada, basicamente vivida em São Paulo. Ele começa como vereador em 47, não é? Sua base eleitoral historicamente foi a Vila Maria, né, que à época era um bairro considerado distante do centro, hoje, enfim, quase centro expandido, mas na época era um bairro, enfim, considerado bastante distante, né, e a partir de uma conexão com o bairro, com as questões ligadas ao cotidiano do bairro, né, aos equipamentos, inclusive, sociais, as sociedades amigos do bairro, né, as SABs, né, e também com uma forte teatralização, né, da sua performance como candidato, o Jânio Quadros conseguiu, enfim, construir um movimento bastante entusiasta em torno das suas candidaturas e que meio que foi seguindo ele ao longo de sua trajetória, desde candidato a vereador, passando pela Prefeitura de São Paulo no início dos anos 50, né? Uma prefeitura também que acabou também constituindo um movimento sindical local, isso é uma coisa muito interessante, né? Havia um movimento sindical janista, né?
o que explica em parte por que o Jânio, inclusive, teve uma atitude bastante ambígua e até de apoio em alguns momentos em relação à grande greve de 1953 em São Paulo, greve dos 300 mil. Né? E depois, Jânio será governador do estado a partir de 54, uma administração considerada, enfim, bem-sucedida, né? Conforme os padrões da época. Né? E isso lhe cacifa a ser candidato à presidência do Brasil, né? na eleição que iria suceder, que escolheu o sucessor de Juscelino Kubitschek. Né? A eleição, portanto, de 1960. Jânio se aproxima. Jânio Quadros sempre foi marcado por um discurso bastante moralista e conservador, por um lado, né? E, por conta disso, conseguiu apoio nas eleições presidenciais da UDN. A UDN viu em Jânio Quadros um nome para efetivamente quebrar a hegemonia PTB-PSD, que vinha desde o começo da Quarta República. Então, nas eleições de 1960, Jânio Quadros terá apoio da UDN, partido, né, fortemente anti-getulista, e conseguirá uma excelente votação, mais de 1 milhão de votos, e será eleito presidente do Brasil, prometendo, basicamente, moralidade pública, né, combate à corrupção e valorização da economia nacional, que, vale lembrar, passou a ser um tema importante a partir de 1959. 58, 59 é um momento de forte crescimento de uma corrente de pensamento nacionalista na economia no Brasil, que já vinha de antes, obviamente, mas no final do governo JK essa corrente ganha força, inclusive dentro do próprio governo JK. Do outro lado, na outra chapa, concorriam à presidência o Marechal Henrique Teixeira Lott, líder militar responsável pela posse de Juscelino Kubitschek, líder que deu um chamado, que passou a história conhecido como golpe preventivo, em novembro de 55, para garantir a posse de JK ameaçada pelos setores mais à direita, pelos setores, inclusive militares, que defendiam o impedimento da sua posse, com base em uma série de argumentos bastante frágeis, mas que, obviamente, perturbavam o ambiente político. Como vice da chapa de Henrique Teixeira Lott, João Goulart, que já tinha sido vice de Juscelino Kubitschek. Então, João Goulart, conhecido como Jango, já tinha sido vice de JK, novamente vice de Teixeira Lott, e nas eleições de 60 surgiu uma opção eleitoral, posto que o voto era separado, cabeça de chapa não necessariamente, quem votava no presidente não necessariamente precisava votar no mesmo vice da chapa, os votos eram separados, então começou a surgir a opção entre alguns setores populares, alguns setores até sindicais, na chapa Jan-Jan. Jânio Quadros, presidente, João Goulart, vice-presidente. E foi esse efetivamente o resultado das eleições. Jânio Quadros foi eleito presidente, com um discurso mais à direita, um discurso moralista, um discurso muito crítico, né, da tradição, sobretudo ligado ao PSD, aos arranjos clientelistas do PSD, né, e o seu vice mais à esquerda, ligado ao mundo sindical, ligado organicamente ao mundo sindical e ligado às correntes mais à esquerda do trabalhismo, né, que foi João Goulart. Ou seja, uma porta de entrada para a crise política, como efetivamente aconteceu. João Goulart, falei um pouco do Jânio, né? João Goulart, por outro lado, também tem uma trajetória política muito rápida, também que se inicia no final dos anos 40, na mesma época do Jânio Quadros, portanto são dois personagens da Quarta República, eles praticamente começam sua carreira, né, se formam durante no final dos anos 30, início dos anos 40, iniciam sua carreira política no mesmo momento, final dos anos 40, e João Goulart inicia sua carreira política
como um protegido de Getúlio Vargas, né? A fazenda da sua família era vizinha à fazenda de Vargas, havia um certo compadrio ali, e havia uma admiração de João Goulart pela figura do presidente que se reforça no chamado exílio interno de Vargas no Rio Grande do Sul, né? Logo depois da queda ali do Estado Novo. João Goulart é alçado à presidência do PTB, ainda muito jovem, Partido Trabalhista Brasileiro, reforça o PTB, reforça a capilaridade do PTB, reforça também o controle do Diretório Nacional sobre os diretórios locais, mas ao mesmo tempo tentando acomodar várias forças políticas. No processo de reorganização do governo Vargas, em 1952, 53, quando o segundo governo Vargas, né, passa a ser demandado, né, por setores populares para desenvolver uma política mais nacionalista, João Goulart vem à cena política, ocupa o primeiro plano da cena política, se tornando ministro do Trabalho. 1953, junho de 53, num momento de crise forte com os sindicatos e com os operários. Momento que está ali, enfim, ainda estamos no rescaldo da greve dos 300 mil. Uma greve bastante importante, eu diria que uma das greves mais importantes do século XX brasileiro, que demarca um protagonismo operário muito forte. Ali com exigências de melhores salários, melhores condições de trabalho, né? Com forte presença, inclusive, de uma militância comunista de base, ao lado de uma militância trabalhista também. João Goulart se torna ministro do Trabalho e consegue, em linhas gerais, pacificar os trabalhadores. De várias maneiras, se aproximando das lideranças sindicais, recebendo lideranças sindicais no gabinete, o que era uma coisa rara naquela época, reforçando a fiscalização nas fábricas, em parceria com os sindicatos. A legislação já existia, mas muitas vezes o Ministério do Trabalho era um tanto quanto omisso, né, nas denúncias de más condições de trabalho. Outra grande novidade durante o Ministério do Trabalho é que João Goulart deixa de exigir, coisa que já vinha de antes, na verdade, né? Mas ele reforça esse diálogo com as várias tendências do movimento sindical, inclusive deixando de exigir o chamado atestado ideológico, que era um documento que quem era eleito nos sindicatos, né, tinha que entregar dizendo que não era comunista. E documento um tanto quanto bizarro, mas que aos olhos de hoje, quer dizer, aos olhos de hoje eu não sei, né, porque as coisas estão voltando, mas um documento que de qualquer modo cerceava um pouco as opções ideológicas aí dos trabalhadores. E o João Goulart deixa de exigir esse documento e também, nesse sentido, ganha simpatia dos setores mais à esquerda do mundo sindical, principalmente dos setores comunistas. E, obviamente, ele ganha antipatia dos setores mais à direita. A figura de João Goulart no Ministério do Trabalho, inclusive, será muito responsável pelas leituras que a direita tinha da sua pessoa política, da sua personalidade política, como um criptocomunista, ou seja, um sujeito que no fundo era meio comunista, né? Comunista escondido, como se dizia na época, um criptocomunista, ou um amigo dos comunistas, né? Então, a trajetória dele no Ministério do Trabalho vai reforçar à direita essa imagem que vai se colar ao Jango, principalmente pelo trabalho que a imprensa liberal, né, fazia, de denunciar o Jango como um braço direito do projeto varguista de construir uma república sindical no país. Então, o que era a república sindical? Era uma república de massas, não é, que conectava diretamente o presidente da república ao movimento de massas operário. E esse conceito ele era muito disseminado a partir da leitura que os liberais faziam da experiência argentina que estava acontecendo na mesma época, né, sob o governo de Juan Domingo Perón, que vai ser derrubado, inclusive, por um golpe militar muito sangrento em 1955, logo depois da queda de Vargas, né.
Então, essa ideia da república sindicalista também é uma outra pecha que vai colar muito ao varguismo e, sobretudo, a esses setores mais à esquerda do varguismo. Ou seja, supostamente um tipo de fascismo que às vezes se misturava com uma denúncia de subversão, não é? Como se dizia à época, né? A ideia de uma subversão de valores, subversão das leis, para a implantação ou de um tipo de demagogia de massas, que no fundo também, na visão liberal, era uma ameaça à democracia, ou uma porta de entrada para um regime comunista, posto que o operariado era a classe revolucionária por excelência na perspectiva da cultura política comunista da época. Bom, o episódio que vai marcar, né, definitivamente aí a trajetória de João Goulart no Ministério do Trabalho, ele vai ficar poucos meses, né? Junho de 53 a fevereiro de 54, foi também a proposta de aumento de 100% do salário mínimo. Isso vai causar todo um ruído, sobretudo nos setores conservadores, empresariais, civis e militares. A proposta de 100% de aumento do salário mínimo vai ser denunciada como irresponsabilidade fiscal, né, populismo, forma de você criar uma espécie de clientelismo com os sindicatos, que supostamente também alimentaria essa república sindicalista. Então, o 100% de aumento vai ser denunciado, vai motivar o famoso documento escrito pelos militares à época, chamado Memorial dos Coronéis, que ali, naquele documento, você já tem muito do imaginário que depois, 10 anos depois, vai também buscar legitimar o golpe de março de 64. E nesse documento é muito interessante porque os coronéis, os militares, antivarguistas, denunciam João Goulart, denunciam Vargas como sendo, e sobretudo essa proposta de aumento, como sendo uma forma de você esvaziar também a base social das Forças Armadas, posto que o operário, com este aumento, ia ganhar mais do que um graduado, um sargento, por exemplo. Isso aparece, inclusive, explicitamente no documento como uma forma de denúncia dessa estratégia subversiva, dessa estratégia clientelista, né, que os varguistas tinham, conforme a direita, para ganhar a classe operária e utilizá-la como, vamos dizer assim, trampolim para um projeto político antiliberal e, obviamente, na visão da direita, antidemocrático. Bom, pressionado, Vargas demite João Goulart, mas mantém o aumento do salário mínimo. É uma solução tipicamente varguista, né? Você procurando acomodar as tensões, né? Demite João Goulart e mantém o aumento, e a partir daí, aumenta em maio, né? E a partir daí o governo Vargas também entra numa grande crise e culminando no suicídio de agosto. Com o suicídio de Vargas, João Goulart acaba, vamos dizer assim, se tornando um dos principais herdeiros do varguismo, herdeiros políticos do varguismo, e vai ser uma espécie de aglutinador, né, das várias tendências do Partido Trabalhista Brasileiro, e vai se tornar uma grande liderança dentro do PTB. Logo depois, no final dos anos 50, surge uma outra grande liderança trabalhista, que vai ser muito importante no período que a gente está estudando, que será Leonel Brizola, por sua vez cunhado de João Goulart, e uma jovem liderança do trabalhismo gaúcho, eleito governador do Rio Grande do Sul, no final dos anos 50, e que depois terá uma atuação importante na crise da renúncia de Jânio Quadros, como veremos. Bom, a trajetória dos dois personagens, então, de maneira muito sintética, é essa. Agora entrando num processo no processo político da época, antes de analisarmos a questão da crise e das propostas reformistas de João Goulart. Como eu disse, João Goulart foi eleito vice-presidente, né, numa outra chapa, mas que acabou compondo, né, com a presidência de Jânio Quadros.
uma porta para a crise política, posto que um era à direita, um tinha um discurso completamente diferente do outro em relação aos negócios de Estado, a relação com a classe operária, a relação com, enfim, em relação às políticas sociais. O único ponto que a gente pode encontrar algumas aproximações entre Jânio Quadros, quer dizer, a política que ele desenvolverá nesse setor, e João Goulart, é no campo da política externa. Já sob o governo de Jânio Quadros, se desenvolve aquilo que passou a história como a política externa independente, a PEI. Então é interessante porque esse era um ponto de contato, né, desses dois, né, nomes, claro, com ênfases diferentes, mas um ponto de contato importante, e que, num certo sentido, a historiografia até vê como um certo contraste em relação às posições muito conservadoras de Jânio Quadros, mas o fato é que, sob o seu governo, se desenvolve a PEI. Obviamente, dentro também de uma lógica de um grupo que está se afirmando dentro do Itamaraty, dentro dos Ministérios das Relações Exteriores, que vai desenvolver uma leitura da geopolítica mundial, defendendo o Brasil como um país que deve ter uma geopolítica, uma política externa equidistante, tanto do bloco soviético quanto do bloco norte-americano. O que era complicado, pois a nossa relação histórica, né, com os Estados Unidos era, enfim, notória. Nosso alinhamento ideológico com os Estados Unidos tinha sido uma das pedras fundantes da política externa brasileira, lá ainda com o Barão de Rio Branco. Ora, então a PEI se afasta dessa tendência de um alinhamento automático com o chamado bloco ocidental, o que em tempos de Guerra Fria não era um jogo muito simples. Se hoje não é, imagine, né, no momento da Guerra Fria. E o argumento era o seguinte, né, o que sustentava a PEI, basicamente, era a ideia de que o mundo não deveria ser bipolar, que um país em desenvolvimento como o Brasil deveria ter liberdade de negócios e de relações políticas com vários países, independente do endosso dos regimes políticos desses países. E o Brasil deveria também, estrategicamente, apoiar o processo de descolonização da Ásia e da África. Então, a política externa independente, nesse momento, vai, por exemplo, se aproximar da China. Aliás, na crise da renúncia de Jânio Quadros, o presidente João Goulart, o Jango, estava em visita oficial à República Popular da China. E, obviamente, isso foi pensado pelo próprio Jânio, né, para criar um ruído no mundo político, criar uma crise, até pelo fato do vice-presidente estar visitando um país comunista. Portanto, né, fora do alinhamento norte-americano. O que causaria ainda mais, né, reforçaria ainda mais essa pecha de amigo dos comunistas que já estava colada ao João Goulart.